PVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer uma entrevista que tem 3 entrevistados diferentes. Para facilitar a nossa compreensão, nós vamos tirar a máscara, já que nós todos aqui estamos respeitando a distância prevista pela Organização Mundial de Saúde. Então, vamos tirar aqui para não ficar sem ter uma definição boa na voz, para vocês poderem aproveitar bem o nosso papo. Nossos 3 convidados de hoje vêm falar sobre generosidade, vêm falar sobre mudança das coisas do nosso país. São pessoas que se preocupam com o seu semelhante. Não são petropolitanos, são pessoas que vêm de fora da cidade de Petrópolis, mas para trazer o seu trabalho para cá e, ao mesmo tempo, ajudar bastante a nossa população a ter um pouco mais de tranquilidade. Nosso primeiro entrevistado vai ser o nosso presidente da Associação de Mudança Brasil, Reginaldo de Souza. O Reginaldo, ele está aqui na cidade geralmente 2, 3 vezes por semana, fazendo as suas conversas, tentando se espalhar aqui e mostrando a iniciativa. Reginaldo, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que as reprises vão passar, então eu queria te agradecer a presença sua aqui para a gente poder explicar o que é isso, Iniciativas de Mudança Brasil. Um bom dia aos nossos telespectadores também, ou uma boa tarde ou boa noite, assim como você falou. É um prazer poder estar aqui e agradeço pela oportunidade que nos dá de estar divulgando um grande trabalho social que realizamos não só em Petrópolis, nem no Rio de Janeiro, mas é um trabalho que está a nível mundial. Vocês são afiliados a uma grande organização internacional, não é isso? Sim. Iniciativas de Mudança Brasil está associada a uma ONG que nasceu em 1938 na Inglaterra, Rearmamento Moral, que depois de alguns anos passou a ser conhecida como Iniciativas de Mudança. Isso aí foi um pouquinho antes da invasão da Alemanha à Polônia, né? Isso mesmo, Sim. 39. Na Europa devia estar um caos, né? Existia aqueles rumores de guerra e aquela preocupação de um homem em fazer aquela reunificação da Europa. E então ele falava que se construísse uma nova religião, deixaria muita gente fora. E se também criasse um partido político, muita gente ficaria fora também. E dizia que uma ideia, para ser completa, ela não pode deixar ninguém de fora. É claro que uns vêm agora, outros depois, mas a intenção dele era que todos fossem alcançados. Para poder dar uma continuidade nesse tipo de ideia, não é isso? Com certeza. O trabalho dele, ele buscou inspiração, dizendo, o iniciador, pastor Frank Buchmann, ele disse que... O Frank Buchmann era americano, inglês? Sim, ele era um americano, mas de procedência suíça. Olha. A família dele na Suíça, mas ele nasceu nos Estados Unidos. E lá na Europa ele teve essa feliz ideia, então dizendo que o mundo estava armado belicamente e não precisava mais de armamento bélico, e sim estava precisando de um rearmamento moral. O mundo todo, naquela hora onde o assunto era guerra, guerra, guerra e mais guerra, apareceu uma pessoa com essa visão
para tentar dar um contraponto nessas ideias, né? Havia uma necessidade, né, na época, em ter alguém que pudesse dar uma iniciativa. E ele foi, nessa época, a gente pode dizer, o escolhido, né? É claro que tivemos outros com outras iniciativas também, mas o trabalho que ele começou a desenvolver em 1938 e que hoje ainda existe em mais de 75 países, é um trabalho que ele buscou uma base, né? Não conhecemos uma estrutura que pudesse, uma ideia que pudesse perdurar por tanto tempo como essa, né, que ele teve. E ele compartilhou seu pensamento com outros amigos da época, falando que havia recebido inspiração vindo dos Sermões da Montanha, e falou dos pilares que seriam os 4 padrões, dizendo honestidade, pureza, altruísmo e amor. E, entre outras coisas que ele falou, pessoas que estavam próximas a ele compraram essa ideia. Sim. E se dividiram e se espalharam pelo mundo, como eu falei, hoje em mais de 75 países essa ideia é conhecida e praticada. Vamos chegar aqui mais para perto da cidade da gente, que é Petrópolis. Como chegou essa ideia na sua cabeça de vir a Petrópolis e fazer o sítio São Luís aqui e começar a tentar ajudar as pessoas aqui em Petrópolis, na cidade imperial? Sim, para que eu possa responder essa pergunta, eu terei que explicar como foi que Iniciativas de Mudança chegou ao Brasil. Sim. Na época, rearmamento moral. Essa ideia criada por esse pastor, já na Europa, na América, né, América do Norte, já estava bem badalada. E na Suíça foi adquirido um local que até hoje funciona como a sede mundial para o rearmamento moral. E ali são realizadas várias conferências, né? Por ano. A gente tem vários encontros levando pessoas de vários segmentos sociais e religiosos que lá falam dos seus trabalhos, de suas experiências, de suas ideias. E então um brasileiro, uma brasileira, a gente pode dizer assim, na época ela foi convidada para um desses eventos. Sim. Chegando lá, ela ficou impactada com aquilo que viu e ouviu e disse que queria trazer essa ideia para o Brasil. E então, de acordo com o que foi conversado com as lideranças do movimento, sugeriram que fosse adquirida no Brasil um local que pudesse ser a sede para o Brasil. Depois de muito procurar, o movimento encontrou o sítio São Luís, que é no bairro Retiro, aqui em Petrópolis. Local privilegiado, né? Local privilegiado, né? Rua Felipe Camarão, 470, final da ladeira Nelson Marcelino, de quem eu vou falar um pouco também, porque ele foi um dos que foram alcançados inicialmente nesse movimento. Sim. Quando chegou ao Brasil. Bom, a senhora Leonor Vilares, ela era uma empresária do ramo de aços, né? Família Vilares, e vindo desse congresso na Suíça, e ela passou a difundir essa ideia com outros empresários também. E esses empresários compraram a ideia e então se juntaram para a aquisição dessa casa, do sítio. Né? Não compraram, não pagaram o preço total, mas na época deram uma grande parte e uma outra parte foi paga pelos grupos que lá frequentavam.
Quando chegou o rearmamento moral no Brasil, o portão de entrada foi o Cais do Porto, no Rio de Janeiro. Ali, na época, era conhecido como local de muita divergência, cabeça dos, vamos dizer, dos trabalhadores, devido às oportunidades, por ser um local de entrada e saída de mercadorias, as oportunidades eram grandes e existia também um nível de desonestidade muito grande. E esse movimento, quando lá chegou, começou um trabalho para reorganizar aquele sindicato. E foi um grande trabalho. Temos um filme que conta a história desses portuários, documentário, chamado Os Homens do Brasil, né? E o Nelson Marcelino, que hoje o nome dele está na ladeira, né? Nelson Marcelino, lá que chega ao local do sítio, esse era um dos portuários, líder portuário. E ele frequentou durante muitos anos conosco, levou essas ideias para aqueles que ele estava ali representando e teve um resultado muito, muito, muito importante dentro Começou esse movimento ali, né? Isso. A cabeça das pessoas começaram a mudar, comportamento também, famílias que estavam destroçadas já começaram a se organizar. Então foi uma coisa muito boa. E depois, um líder comunitário no bairro do Meia, Luiz Pereira de Araújo, desse a gente não pode esquecer, ele foi a pessoa que me convidou a estar no sítio São Luís, onde eu cheguei em 1938. O Luiz Pereira, ele foi procurado por esses líderes do movimento, já que ele fazia um grande trabalho no Rio de Janeiro com as comunidades de famílias de baixa renda. Ele passou a frequentar, aprender de rearmamento moral e levou para várias comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas levou também para outros municípios, inclusive para outros estados também, né? É uma pessoa que durante muitos anos se doou voluntariamente para esse movimento se manter vivo até hoje. Pessoa que tentou me convencer durante algum tempo, várias vezes me convidava. Eu estava diretor em uma associação de moradores de famílias de baixa renda no Meia, em 1982, e foi quando ele esteve lá para me convidar. O meu comportamento era bem diferente e eu achava que essa ideia não era uma ideia para mim, já que eu vivia uma outra vida, realidade, né? Mas ele foi insistente e colocando em prática aquilo que lá atrás Frank Buchmann falava. Uma ideia para ser completa, ela não deve deixar ninguém de fora. Uns vêm agora, outros vêm depois. Eu sou um desses que vieram depois. De tanta insistência, eu acabei vindo. Ao chegar no sítio São Luís, encontrei pessoas de várias nacionalidades, falando em vários idiomas, e que me receberam como se eu fosse um deles. Embora eu falando muito pouco, né? Inglês, o português, né? O inglês eu não tinha domínio, mas eu acabei me fazendo entender e também entendi o que eles falavam, porque eles diziam assim: não importa o idioma, porque o nosso idioma aqui é a linguagem do coração. Estamos aqui para fazer o bem e quando a gente faz o bem, não dependemos do idioma, dependemos daquilo que sai de dentro de nós. Aquilo para mim foi algo assim muito forte. O calor que eu recebi ali, aquela atenção, aquele cuidado, embora eu na época, como eu falei, tinha um costume totalmente diferente, a gente não vai entrar nessa seara agora, mas se eu tiver uma outra oportunidade eu terei o prazer de estar falando. E a partir dali eu não deixei mais de aceitar os convites. Todas as vezes que eu era convidado eu fazia questão de estar e passei também a convidar outras pessoas. O senhor está em Petrópolis, no sítio São Luís, há quantos anos? Bom, desde 1983.
Tá? Morando tempo, no hein? Rio, mas venho quase todo final de semana para estar no sítio São Luís, onde é sede de iniciativas de mudança. É muito tempo, né? É porque, para mim, não é muito tempo, porque o que recebi ali, a educação, pode-se dizer assim, a orientação, né? Inclusive até a forma de trabalhar com as classes das quais eu pertenço, né? Eu sou um taxista na cidade do Rio de Janeiro há 40 anos, vou completar agora em maio. E nesse período eles me ajudaram a criar 6 cooperativas de motoristas de táxi, participei da administração de 3. E todas essas situações foram voluntárias. A gente trabalha por amor, levando para as pessoas aquilo que elas precisam. Na comunidade onde eu fui eleito para 3 anos, eu fiquei 15 anos direto, porque o trabalho que eles me permitiam fazer, faziam também com que os moradores não me deixassem sair, né? Ali a gente pôde fazer um trabalho reivindicando as melhorias básicas para várias famílias carentes, assim como um trabalho com jovens e adolescentes de prevenção contra drogas. Tínhamos um grupo esportivo, tínhamos também um coral de vozes formado por crianças e jovens, e é um trabalho que fez com que muitas crianças e jovens daquela época se afastaram da violência, dessa dificuldade que está espalhada pelo mundo. E se não tivermos pessoas que estejam ali voltadas para ajudar a diminuir isso, né, então se torna mais difícil. Iniciativa de Mudança me ensinou isso, né, me treinou para isso, e depois de 35 anos me convidaram a ficar à frente do trabalho a nível de América Latina. Eu dizia que não estava preparado, porque eu sabia que era missão árdua, espinhosa. Lidar com o ser humano, a gente tem que ser maleável e acessível. É a coisa mais incerta e mais mutável do mundo, é o ser humano. Com certeza. Então, a gente tem que estar se remodelando a todo tempo para que possamos realmente ter condições de desempenhar aquela função para a qual a gente foi colocada. E eu dizia que não, e então eu dizia que tinha 4 outras pessoas na época, hierarquicamente falando, à minha frente. E eu não queria, e fui essas 4 pessoas para que elas se manifestassem. Elas disseram que não queriam, que não podiam devido ao momento, e percebíamos que o movimento naquele momento corria o risco de fechar. Sem recurso financeiro, sem o pessoal para dar continuidade, e eu dizia, poxa, o quanto investiram em mim, enquanto investiram nas minhas cooperativas, na associação de moradores, no sindicato, que eu sou um sindicalista também, e agora eu virar as costas para tudo isso seria como uma ingratidão. E então eu falei, eis-me aqui. O desafio é grande, né? Não para, todo dia é uma luta diferente, mas a gente está buscando sempre os parceiros, os amigos que se identificam com as nossas ideias, e assim a gente consegue transpor cada obstáculo que vai aparecendo na nossa caminhada. Agora a gente vai dar uma paradinha e eu vou pedir para a gente fazer um Açuderge em forma. Sim, o sim. senhor sairia e entraria a Betânia, que nós vamos falar um pouco sobre a mulher no movimento. Maravilha. A gente vai para um intervalo comercial para dar tempo da gente poder fazer aqui a troca, e a gente volta já já com Abrindo o Jogo. Até já. Pronto.
direito fundamental e no verão ela deve ser ainda mais valorizada. Porque quanto mais água é desperdiçada, mais ela pode faltar. Por isso, colabore para evitar a falta de água. Reduza seu tempo no banho. Feche a torneira ao escovar os dentes. Não lave a louça com água corrente. Use um balde para lavar automóveis e calçadas. Assim, ninguém fica sem água no verão. Alô, amigos do Abrindo o Jogo, voltando agora. Nós vamos agora falar um pouco da presença da mulher no movimento. Qual é a importância que a mulher tem nesse movimento que tenta trazer um pouco mais de humanidade, um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Nós vamos falar com a doutora Betânia, que é advogada do movimento. Doutora, obrigado por ter vindo. Eu queria saber qual é a importância que é vital da mulher dentro do movimento. Eu acredito que, como o nosso presidente falou, né, a ideia de Frank Buchmann não poderia deixar ninguém de fora, nenhuma classe social, nenhuma religião, e também não poderia deixar homens, mulheres, criança. Então, a nossa associação preza pelo conjunto. Todos nós somos valorizados. E, claro, com a mulher, nós estamos no mês da mulher e nós damos um toque especial ao movimento, né? Nós temos um olhar mais detalhista. Detalhista, um pouco mais crítico e... perfeccionista. Isso. Mais zeloso, mais cuidadoso, né? Mais um sexto sentido que a mulher tem de forma natural. E conseguimos ali trabalhar em conjunto. Todas as nossas ações são feitas em coordenadorias, né? Reuniões, promovemos atas, grupos de trabalho e sempre em comunhão ali com todos os que nos procuram, os que precisam do nosso apoio, e também nós pedimos também apoio de outras instituições, de pessoas físicas também. Estamos aí para colaborar e recebermos ajuda também, porque estamos no mundo e dele vivemos e precisamos uns dos outros. O sítio, ele faz algum trabalho de assistência, faz alguma coisa para as pessoas? Ele fez muito durante muito tempo, mas com a crise da pandemia, nós ficamos mais tolhidos. Sim. E nós estamos retomando agora em 2021, de forma sutil, tomando todos os cuidados, com um seminário que nós vamos ter aqui, o Encontro das Mulheres, vai ser dia 27 e 28 de março, aqui no sítio São Luís. E nós vamos estar acolhendo essas mulheres, né? Nós demos ênfase à parte da assistência social, psicologia, advocacia, e vamos estar trabalhando com essas mulheres ali durante 2 dias, escutando-as, aumentando a autoestima, valorizando, né? Dando ouvidos, abraçando, enfim, dando aquela atenção que muitas delas não têm em casa, né? Uma das piores coisas é a pessoa se sentir jogada no mundo, né? Isso. Sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de... Isso. Acarinhamento, né? Isso. Nem sei se essa palavra existe, né? Acarinhando. Existe, a gente tal. faz. Então, nós, a nossa equipe de trabalho, né, de iniciativa de mudança e outras mulheres que estão também nesse grupo de trabalho, resolvemos fazer em homenagem a essas mulheres, né? E depois desse congresso nós queremos fazer o acompanhamento das que precisam de assistência social, psicologia e até psiquiatra e advocacia.
porque muitas sofrem violência, ficam com vergonha. Existe né? essa prestação de serviço, Sim, então? existirá. Olha. Essa é a nossa vontade. Que legal. Nós não queremos fazer um seminário, um congresso, um encontro por si só, termina ali, naquela bolha. Sem efeito nenhum. Isso. Nós queremos manter o contato e estamos chamando as líderes das comunidades, até que agora que a gente está nos ouvindo, por favor, procure-nos, né? Porque nós queremos valorizar não só ali a comunidade do Neilo, mas todos os comunitários aqui de Petrópolis, e precisamos fazer contato. Nossa intenção é expandir o movimento, né? E dar mais visibilidade e ajudar quanto mais número de pessoas for possível. Nessa época de pandemia, alguma atividade foi mantida na casa? Não. Ou foi tudo reduzido a Foi zero, reduzido. esperando para ver o que ia acontecer? A gente não podia fazer. Uhum. Algumas coisas fizemos ano passado, mas foram mutirões, porque o sítio ficou fechado, né? Precisa de uma manutenção, né? Isso, nós fizemos mutirões, reuniões assim, mas foram assim, bem espaçadas, lá é bastante arborizado, os espaços são abertos, tivemos a entrega do prêmio Frank Burkman em outubro do ano passado, foi feito em tenda, local aberto. Posso pedir umas fotos para a gente? Pode, por favor. O André, vê se você passa para a gente alguma coisa que você tiver de foto do sítio, por favor. Aí, ó, que beleza, hein? Ele é muito bonito, muito bem cuidado. Piscinão. Isso, nós temos uma equipe lá de manutenção, pessoal que trabalha na casa. Muito legal, né? É excelente. Nós promovemos eventos também lá, hospedagens, estamos abertos à locação. Ah, vocês fazem locação também para casamento, essas Isso. coisas? Que beleza, hein? Fazemos eventos, fazemos locação para hospedagem, grupos individuais, filmagens, fotos. André, nós temos os endereços, telefones. Se você puder colocar para mim na geração de caracteres aí, eu te agradeço. Para a gente poder passar isso para os telespectadores, no caso de alguma necessidade, eles já terem essa condição. Não precisa correr, não. O papo está muito bom aqui. Nós temos preços lá bem acessíveis. Claro. São preços que dá para a pessoa pagar, né? Festas. Claro que não é um salão de festas fechados, mas até no período de pandemia nós estamos até com vontade, porque o local lá é aberto, arborizado, não tem nada fechado, nada de ar-condicionado. Menos risco, né? Menor o risco, é bem amplo, tem estacionamento, fácil acesso. E a região que vocês estão ali é super calma, né? Não tem problema com vizinhança, não tem problema com nada. Uma ótima relação com a comunidade do Neilo, o nosso presidente mantém essa relação muito boa. Nós trazemos crianças... Homem de comunidade, né? Sim. As crianças de 3 a 4 vezes por ano fazem eventos na comunidade ali no sítio, para poder conhecer o sítio. Então, eles fazem a segurança. Outros projetos também de luta, nós abrimos ali para fazer outros eventos. E o presidente Reginaldo, ele é bem acessível, a origem dele é um comunitário. Então, ele é a pessoa mais indicada para conhece o mecanismo, né? Exatamente. Ele é o melhor de todos que eu falo, para estar na posta dele como presidente ali de uma associação. Não, e não é fácil não, né? Isso é uma história que ela vem se aprimorando ao longo dos anos, Sim, né? Mais de 30 Inclusive, anos. o Reginaldo deixou de transparecer ali, coisa que ele não iria falar no momento, porque ia demorar, porque ele já deve ter sido uma pessoa meio nervosa, né, Reginaldo? Só um pouquinho. Já foi nervoso já, né, Reginaldo? Essa história está escrita em vários idiomas, espalhada pelo mundo, mas começou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É isso aí, isso aí. A gente vê, então, que quando a pessoa tem o dom para fazer Exato. aquilo, faz sem esforço, né? Exato, exatamente. A pessoa vai abrindo as portas e vai se aproximando da comunidade local e acaba se estabelecendo um vínculo, né, forte. Exato.
E aí todo mundo anda junto. Isso. Esse é o nosso objetivo, unirmos as mãos, de mãos dadas, para a gente poder caminhar e fazer o melhor pelo outro, porque a necessidade de um não é a mesma necessidade Claro. do outro, né? Então a gente precisa identificar essa necessidade, se um é uma atenção, se o outro é um curso, se o outro é uma graduação, se o outro é um alimento, enfim, para Vocês vão cada fazer qual. cursos lá agora também nesse ano? Queremos, sim, com certeza. Nós estamos com um projeto chamado Iniciativas de Frutificar. Então, nós queremos transformar o Sítio São Luís em um projeto embrionário, onde vai ter plantação de uma horta, compostagem, que é a reciclagem de lixo, para fazer Adubo, né? adubo, fazer um mudário. E dali desse projeto nós queremos plantar árvores frutíferas, não só no sítio, mas na comunidade, nas outras comunidades de Petrópolis, em A Petrópolis gente já está também. com o endereço ali, ó. Isso, Tá direitinho aí. esse é o endereço. Tem algum telefone que as pessoas Tem, possam... telefone do presidente. Você poderia passar pra gente? André, Já passei para o André, só colocar na tela. puder passar, agradeço. Mas deixa eu de qualquer forma Esse ele está conferir. colocando o meu ali agora. Pode me ligar também desse projeto Frutificar. Nós estamos precisando de pessoas que queiram aprender aqui de Petrópolis, né? Esse a gente precisa daqui de Petrópolis, que queiram aprender a plantar, fazer compostagem. E esse já temos um curso que vai ter agora sábado e domingo. Quem quiser, estiver interessado. Então, na conversa. Não, é ação. conversa. É ação. Nós começamos, já tem 60 dias de projeto. Que bacana, E hein? já temos material e já temos curso. Então, a nossa equipe ela é multidisciplinar. Temos agrônomos, tem advogado, tem assistente social. Né? Nós estamos vamos buscar contato com a INEA Equipe para de vir alto aqui. nível, né? Isso. Mas o nosso objetivo maior é qualificar a mão de obra de Petrópolis. E isso nós estamos com pouca gente. Se a pessoa puder nos doar 4 horas por semana, já estamos felizes, porque ali terão oficinas de bambu depois, marcenaria, artesanato. Vocês têm as ferramentas, tem Já isso tudo? compramos ferramentas, Olha. já foi passada as máquinas no local, né? E agora vamos fazer uma capacitação sábado e domingo, 9 horas. E esse da manhã. investimento, ele vem da onde? Ele vem da entidade internacional para vocês ou vocês aqui fazem uma captação também? Não, veio daqui. Inicialmente veio daqui o investimento. Nós queremos organizar, fazer um post, alguma coisa que a gente possa colocar esse projeto inicial em outras financeiras, outras incubadoras. Porque é um grande projeto, porque ele gera emprego, gera trabalho, dá educação ambiental. Emprego e renda. Sociabilidade, né? Porque valoriza a natureza, o alimento que está ficando cada vez mais escasso, cada vez mais caro. Não, e outra coisa também, né? Restabelece a ia falar outra coisa, a autoestima. Isso. A autoestima do cidadão, né? Porque Sim. ele vai ficar assim, ligado naquilo que ele produz, né? Ele vai Isso. ficar ligado no movimento, vai ficar ligado em fazer cada vez melhor. Essas pessoas que são voluntárias que vão trabalhar lá poderão participar uma vez, estar conosco no sítio, último sábado de cada mês. Então, assim, nós não somos só voluntários que queremos receber. Não, nós damos em troca também todos os benefícios. As pessoas que plantarem poderão colher daquele local. Não tem problema levar para você, para sua família. Aos sábados, o último sábado de cada mês, vamos estar fazendo reuniões lá. A pessoa pode usufruir do sítio. Atividade sustentável, né? Isso, usufruir piscina, tem campo de futebol, tem almoço, lanche para gente, levar ele não só e a sua família, porque nós prezamos também pela família, porque o indivíduo sozinho é só um indivíduo. E hoje, ainda mais com essa visão de time, essa visão de Isso. conjunto, tudo no mundo hoje você só consegue com time, com Isso. equipe. É, As grandes descobertas foram com times,
Um Isso. faz uma coisa aqui, o outro lá longe, aí complementa com aquilo, aí vai. Não tem mais aquele super gênio, por exemplo, Albert Einstein, que escreveu lá, né? É igual a MC ao quadrado, né? Isso. Tão cedo não vai aparecer outro. Apareceu o Stephen Hawking, que é aquele que tinha um problema de locomoção e tal, mas o brilho do Einstein, acho que tão cedo não vai ter outro. Então, os times, as equipes é que estão prevalecendo hoje em função daquela vontade de brilhar sozinho, né? Hoje todo Isso. mundo está contribuindo com o seu brilho para que a gente tenha uma iluminação perfeita. Por isso que nós valorizamos todas as formações e as que não têm formação, que têm experiência de vida também, né? Tá no mesmo. Esses são os mais valorizados por nós. Então, nós precisamos de você. Você que está em casa, que está com pouco trabalho nessa pandemia, vai lá nos ajudar no Sítio São Luís. Temos muita vaga de trabalho lá. E depois de um período de 6 a 1 ano, nós queremos pagar bolsas para essas pessoas e, quem sabe, empregá-los também. Esse pessoal que vai lá trabalhar, quando eles terminam, tem alguma coisa para comer? Sempre tem. Tem, né? Sempre tem. Tem todo o EPI, todo o material, todo o trabalho de proteção. Se for preciso, se não for muito... Porque a gente quer aqui de Petrópolis, para não ter muito gasto com o transporte. Sim. Traslado. Então, assim, se tiver que pegar algum ônibus, nós também conseguimos, né, a bolsa. E, assim, nós queremos que recebemos força e trocar, né, passar experiência para vocês e aprender. Tá ótimo. Doutora Betânia, a gente vai fazer um intervalo para entrar o nosso amigo Carlos Rocha, que é o cara da divulgação, né? O cara que fala, é o cara que transforma. Ele é o nosso diretor de patrimônio. É o cara que transforma as coisas em noção palpável para que quem está do outro lado lá entenda o que está acontecendo. É o quarto poder. É isso aí. A gente vai para o intervalo e volta já já com Carlos Rocha. Voltamos já. A água é um direito fundamental e no verão ela deve ser ainda mais valorizada. Porque quanto mais água é desperdiçada, mais ela pode faltar. Por isso, colabore para evitar a falta de água. Reduza seu tempo no banho. Feche a torneira ao escovar os dentes. Não lave a louça com água corrente. Use um balde para lavar automóveis e calçadas. Assim, ninguém fica sem água no verão. Voltando com Abrindo o Jogo, agora nosso entrevistado para os próximos 20 minutos é Carlos Rocha, diretor de patrimônio da ONG e, ao mesmo tempo, jornalista e presidente da Capital Rio, uma emissora de televisão do Rio de Janeiro. Carlos, bacana você poder ter me atendido aqui. Queria saber da onde você tira energia para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Antes de mais nada, Falcone, quero dar um bom dia a vocês, a TVC, a minha querida Beth,
está doentinha, mas vai melhorar. Sim. Meu tempo todo Correria. correria. E deu um tempo, estou dando um tempozinho na capitalrio.com, porque a gente sempre tem modificações, né? E vou colocar a rádio primeiro no ar. A rádio Capital Rio, a partir de maio, vai estar no ar. Sim. Quem é que faz essa parte para você, essa parte toda técnica? Você mesmo é que faz? Não. Você tem alguém O que... Paulo Roberto Costa, grande multimídia, que está me dando uma ajuda total, um grande amigo. Trabalhei com ele na Estácio de Sá, Universidade de Estácio de Sá, lá no Rio. Ele que está me dando essa ajuda, Falcone. Você já é formado há 30 anos? 40 e poucos anos em jornalismo. Eita. E sou pós-graduado em jornalismo cultural, pela UERJ, no Rio de Janeiro. Você foi na Pinheiro Guimarães também? Isso. Trabalhei na Pinheiro Guimarães, foi lá que eu conheci a Beth. Ela é formada lá na Pinheiro É Guimarães. formada lá. Ela já deve estar aí com 20 e tal de anos aí formada Isso. já. Vocês já estão começando a poder ser chamados de casca grossa já, né? Que tem experiência suficiente. Além do que você faz na televisão e agora com rádio, que você já noticiou aqui pra gente que vai fazer, como é que você arranja tempo para ainda atender? É claro, atender o Reginaldo, um grande amigo, foi uma amizade que eu fiz aqui em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro também. E a doutora Betânia, que eu conheci há pouco tempo, estou aí dando essa mão aí para eles. Que bom. Você, quando estava lá na faculdade e tal, a gente, quando está na escola, a gente sempre bota na cabeça uma coisa específica que a gente gostaria de fazer quando saísse da faculdade. O jornalismo está aqui no meu sangue. Desde Você, pequenininho. você tem alguma coisa específica que te fala mais alto no jornalismo? Se é jornalismo esportivo, se é jornalismo Não, eu sou policial? cultural. Da área cultural. Área cultural. E eu até recebi um convite do meu amigo advogado e jornalista lá no Rio de Janeiro, Ralph Lixotti, que eu vou ter uma coluna a partir da semana que vem na Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro. Olha. A nova Tribuna da Imprensa. Tribuna da Imprensa é forte no Rio de Janeiro, né? Vou até fazer uma entrevista depois com você, Claro, vai ser um a prazer. minha coluna, Vai ser um prazer. para falar sobre a TVC de Petrópolis, na minha coluna. Agradeço muito a divulgação, pô. A gente aqui, como você sabe, a gente é uma TV pequena e a gente tenta desenvolver um trabalho que, apesar da gente ser pequeno, tenta fazer um trabalho bem acabadinho, tenta fazer um negócio o melhor possível, né? Como é que você colocaria a gente comparando com as outras emissoras que você vê lá no Rio? A gente está mais ou menos igual, está pior, está melhor? Olha, a TVC, bem, vocês estão bem. Estão de parabéns. Você acha que funciona bem, Está tudo funcionando direitinho? bem. Eu tinha o seu programa lá no Rio, pela Capital Rio. Se Deus quiser, vai voltar a ser transmitido também pela Capital Rio. O Abrindo o Jogo e o programa da Beth. Você tem algum problema de a parte técnica lá ou você consegue se entender lá direitinho com essa parte de geração? Não, Você quem tem a parte boa? técnica para mim é o Paulo. Sim. Mas ele já conseguiu configurar tudo para você, tudo direitinho, Está né? conseguindo para mim. Entendi. Além disso que você faz, Capital Rio, e assessoria diretor de patrimônio Da associação. da associação, qual é a outra atividade que você tem? Eu sou também educador, Falcone. Eu sou secretário escolar de um curso em Niterói de podologia, limpeza do pé. Olha, Eu assino os diplomas dos alunos. que bacana, hein? Eu tenho registro do MEC também. Que bacana, hein? Tem 3 registros. Secretário, radialista e jornalista. E você, o teu registro é daquela época
em que você fazia... Como é que era o nome, meu Deus? Não, faculdade de comunicação. Eu fiz a Não, faculdade. o teu é faculdade, É. o teu não foi provisionamento, não, claro, fez É. a escola, né? Existe algum ranço entre aqueles que saíram da escola de comunicação e aqueles jornalistas que hoje assinam, vão lá no tem. Ministério do Trabalho, E como tem? fazem o Você acha que... Qualquer pessoa agora está tendo registro, Falcone. É, né? Eu acho isso um ridículo. A pessoa estuda, e a profissão não está valendo mais nada. Quantos anos foi o seu curso de... Oi? Quantos anos foi o seu curso de jornalismo? Qual é a Foi extensão? 8 períodos 8 períodos, numa faculdade. 4 anos. E você fez uma pós-graduação também? Fiz em 2016. Mais o Jornalismo quê? cultural. Mais uns 2 anos. Mais 2 anos. Que coisa. E isso você fez na Estácio, né? Não, fiz na UERJ. Ah, na UERJ. Bela escola, né? Na UERJ. Lá do Rio de Janeiro. É, dizem que a UERJ hoje está até na frente da USP, né? Dizem que é um negócio bacana mesmo como padrão de ensino, né? E também sou diretor de comunicação de uma academia de letras lá no Rio de Janeiro. Olha, A PALA, a Academia Pan-Americana de Artes e Letras, estamos prestes a ganhar um espaço lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro, olha. um prédio de 3 andares. Estamos vendo lá o local, vai ser lá que vai ser o estúdio da Capital Rio. Bom, se você precisar de ajuda lá para alguma coisa, a gente está aí para ajudar. agradeço. Agradeço. Acho que é importante. A comunicação ela tem que permear em todas as camadas da sociedade. Essa junção Capital Rio e TVC foi uma beleza. A gente sempre teve vontade de andar um pouquinho mais, né, para longe aqui do nosso município. Se bem que a gente continua tratando das coisas do município. Isso. Eu não fico querendo inventar demais, não, porque senão a gente acaba querendo concorrer com as grandes emissoras. E aí não tem nada a ver, né? Claro. Você está formado há mais de 40 anos, né? Você viu como mudou o jornalismo nesses 40 anos? O jornalismo na sua época era uma coisa mais séria, hoje fica uma coisa meio politizada, o jornalismo está politizado hoje? Está politizado. Está politizado. Nem gosto de mexer nesse assunto. Eu gosto mais da parte cultural. Entendi. Toda vez que você faz isso, você perde a essência, né? Isso. Botando outros interesses que não são, às vezes, os melhores do mundo, né? Para poder resolver a coisa, né? Você que é uma pessoa super ativa, você tem algum planejamento para frente agora? Você tem ideia de fazer mais algum curso? De fazer... Eu tenho vontade de fazer o mestrado, Falcone, em comunicação. Olha, aonde tem um bom curso de mestrado em comunicação? Na UF, UF, em Niterói. Niterói, né? É, rapaz. Acho que a minha filha, uma delas é formada na UF, né? E a outra é formada na UFRJ. Oi? A outra é formada no UFRJ. Tiveram a oportunidade de fazer bons cursos, né? Você está animado para isso ou só está... Tô animado. Entendi. Como é que é o teu dia? Você acorda cedo? Segunda e terça estou em Niterói. Sim. Quarta, quinta e sexta estou no Rio de Janeiro. Ou estou aqui em Petrópolis, aqui com o Reginaldo. E estou vendo a Capital Rio, né? Você acorda cedo, toma noção dos fatos que estão acontecendo? Dia, sempre acordo cedo. Você lê jornal na hora de sair de casa? Leio, jornalista televisão. vê tudo que tem na reta, né? Você mora sozinho, tem família? Moro sozinho. Bom, isso já é uma tranquilidade, que aí você não tem que ficar esperando. Vivi muito até a morte da minha mãe. Né? Na hora de sair, não tem que esperar a mulher se arrumar. E estou com verdade, uma irmã lá no Rio de Janeiro, internada no hospital também. Mas está há com 6 o quê? meses. Covid? Não, Não, né? outro problema. Entendi. Você que tem essa experiência vasta de jornalismo aí, o que você acha
que as pessoas estão querendo fazer com essa politização excessiva dos atos da presidência da República? Não vamos nem falar no presidente, vamos falar nos atos, a politização. Você acha que isso é uma maneira correta de você lidar com a informação? Não, se a pessoa votou no cara, tem que deixar ele até o final governar. Não é ficar perturbando. Eu não achei certo esse negócio que houve aí com o Lula. O que você achou disso? Eu achei isso uma brincadeira, né, Falcone? Você achou que estava impossível a justiça de ter essa situação ainda no país da gente? Que coisa, hein? Eu nem gosto de falar nisso. A minha preocupação não é falar nem de A nem de B, não. A minha preocupação é o povo sofrendo com isso tudo, né? Porque o povo acaba sendo a parte sempre mais fraca, né? Dividido. O povo é dividido. É aquela história da corrente, né? Sempre acaba estourando ela mais fraco. Então, o povo que agora vai ficar por conta de auxílio emergencial, aí eles estão reduzindo, isso é uma mixaria. Não dá para entender direito o que eles estão fazendo com o povo brasileiro, né? É isso aí. Próximas eleições aí, nós teremos eleição para deputado e teremos... 2022. E teremos eleição para... E nessa última eleição eu não votei em nenhum dos dois. Né? Eu não votei em nenhum dos dois. Eu votei no Bolsonaro. Para presidente eu votei no Bolsonaro. Porque eu estava cansado de ver os mandos e desmandos do PT, né? Pelo menos na minha visão ali, né? E votei nele e não achei que fiz grande coisa, não. Eu achei que ele teria que ter uma posição mais tranquila com relação às coisas, pegar os filhos dele, dar umas palmadinhas nele. Ele está mal assessorado. Botar essa molecada toda Como na linha. Como aconteceu com o outro quando ele era presidente. Foi mal assessorado também. Lula. O nosso país, ele sempre sofre desse tipo de populismo, né? Ou o cara é muito ligado às classes menos favorecidas, como é o caso do Lula, ou o cara é ligado nas classes dominantes. Então a gente nunca teve, ao meu ver, né, uma candidatura que fosse uma candidatura de centro, uma candidatura boa para o nosso país. Então, eu queria que você falasse para mim alguma coisa sobre isso. Você acha que a gente tem alguma chance de sair desse embrulho todo aí? Isso aí, Você acha que tem alguma chance? Se Deus quiser, o Brasil, o Rio de Janeiro vai voltar o que era antigamente. O Rio de Janeiro, eu só tenho pena daquela quantidade de gente. Petrópolis está crescendo também. Nas favelas, aquilo ali me deixa triste. Às vezes a gente trabalha fazendo serviço para emissora de rádio, às vezes a gente trabalha no meio da favela, ou a gente trabalha, por exemplo, eu fui trabalhar na Rocinha outro dia, depois eu fui trabalhar lá na Barra. Trabalhei em um monte de lugares que tem milícia. Você fica olhando aquilo, cara, dá muita pena o que eles estão fazendo com o Rio de Janeiro. E não tem ninguém para tomar uma iniciativa aí, botar o pé no peito dos caras, resolver isso de uma forma inteligente, né? Você vê, cara que está na favela, todo mundo diz que é marginal, ladrão, safado, mentira. A maioria ali é de trabalhadores, que tem problema social, que tem um monte de problemas alimentares, que tem problemas para poder se manter vivo ali, né? E ao mesmo tempo não vê que vai ter um horizonte na frente, não. Então, eu fico às vezes muito triste. Eu gosto mais da parte cultural. Né? Mas agora você vê, né? A parte cultural também ficou meio sacrificada agora, né? Caiu com a pandemia muito, aí, caiu ninguém muito. podia aglomerar, né? A lei Rouanet caiu muito também. A lei Aldir Blanc Lei também. incentiva a cultura.
Eu fico com muita tristeza disso aí. Mas, meu amigo, queria te agradecer a tua vinda. Eu tenho que agradecer a você. Queria que você usasse aquela câmera ali para mandar uma mensagem para os telespectadores. Quero agradecer a você, o seu programa Abrindo o Jogo, e dar os parabéns à direção da TVC, Canal 16 Petrópolis. Vocês estão indo muito bem. Te agradeço. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal de casa, espero que vocês vejam as reprises, entendam tudo que foi falado aqui e comecem a visualizar que nós temos alternativas, coisas feitas por pessoas de bem, coisas feitas visando o bem da comunidade. Assistam nossas reprises, queiram-me bem, a gente se vê. TVC 16. Aqui você se vê.